Olá pessoal, vamos para a segunda parte do vídeo sobre investigações corporativas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Carvalho de Montalvão, sou diretor da Montax Inteligência, uma empresa de inteligência financeira e investigações corporativas, compliance due diligence. Eu parei falando sobre as fontes abertas de inteligência, onde que nós podemos buscar informações sobre pessoas, sobre suspeitos de fraude corporativa, para a gente localizar principalmente os bens, o patrimônio dessa pessoa. A identificação do patrimônio, ela vai ajudar não só a provar que aquela pessoa praticou a fraude, afinal de contas ela teve um aumento abrupto no patrimônio, um aumento de patrimônio que não se justificaria pelo seu salário, pela sua renda, mas também vai ajudar o investigador, vai ajudar o sócio da empresa a encontrar os bens roubados, os bens lavados ou ocultados para que haja a efetiva recuperação de créditos. Essas fontes abertas de inteligência, como eu tinha comentado, são escrituras públicas, são procurações públicas, são notícias do jornal, da imprensa, falada, escrita, são as informações que a gente coleta, por exemplo, na internet, são informações de arquivos de litígio, ou seja, de autos de processos judiciais. Essas fontes abertas de inteligência, elas ficaram muito famosas durante a Segunda Guerra Mundial, quando o Exército, as Forças Armadas dos Estados Unidos, precisava de informações acerca dos japoneses, que eram seus principais inimigos. O pessoal costumava atrelar aos nazistas a maior inimizade, o maior antagonismo na Segunda Guerra Mundial, não para os americanos. Os principais adversários dos americanos, inimigos dos americanos, eram os japoneses, por causa do ataque à base Pearl Harbor. E os americanos perceberam que era muito difícil espionar uma cultura que tinha uma língua completamente diferente, uma cultura completamente diferente, um modelo mental muito diferente. Imagina você mandar um americano lá para o Japão para tentar coletar informações ou tentar recrutar um japonês para coletar informações sobre o seu próprio povo. Então os americanos perceberam que era muito mais fácil realizar um trabalho de inteligência baseado em fontes abertas, principalmente notícias de jornais. Alguns jornais, especializados ou não, divulgavam segredos industriais e segredos de guerra, inclusive. Inadvertidamente, voluntariamente, às vezes o jornalista entrevistava um general, entrevistava um capitão do exército e publicava essas informações. Então, assim, as fontes abertas de inteligência ficaram muito famosas. E ela passou a ser utilizada tanto por governos quanto instituições privadas para a busca de informações sensíveis sobre pessoas e organizações. Outra técnica de espionagem que é absolutamente legal, outra técnica de inteligência financeira também, que é absolutamente legal, é a inteligência de fontes humanas. Ou seja, são todas aquelas informações, são todos os dados que a gente obtém de pessoas. São todas aquelas informações que estão contidas no cérebro das pessoas. No caso da inteligência financeira, as principais pessoas a serem recrutadas para essa atividade são os gerentes de bancos. Eles têm informações e têm acesso a bancos de dados com informações acerca do patrimônio das pessoas. Eles têm informações tanto acerca de quantias de fundos de determinada pessoa naquela instituição financeira, e às vezes aquela instituição financeira tem arquivos acerca das declarações de rendimentos das pessoas e das organizações. É claro que essa informação já seria uma violação do sigilo profissional, do sigilo funcional. Então a gente não poderia ter acesso a essas informações. Eu só estou esclarecendo que os gerentes de banco poderiam funcionar como fontes humanas de inteligência. Uma fonte humana de inteligência, inclusive, bastante sofisticada. Ela é, às vezes, utilizada, sim, por governos, por juízes, pelo Poder Judiciário e, às vezes, até por agências de inteligência financeira privadas.
Outras fontes humanas de inteligência são ex-funcionários. Os ex-funcionários, eles sabem toda a rotina do empreendedor, eles sabem a rotina da empresa, eles sabem às vezes onde o empreendedor vai passar férias, onde o empreendedor passa os seus finais de semana, onde ele pode ter uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa de montanha, casas essas que às vezes nem estão registradas no nome dos devedores, mas elas podem ser de controle de fato daquela pessoa. Então, os ex-funcionários, eles funcionam como uma excelente fonte humana de inteligência. E quando esse ex-funcionário instaura uma ação trabalhista, é quando as fontes humanas de inteligência combinam com as fontes abertas de inteligência daqueles arquivos, daquele litígio. Então, uma fonte excelente de informação são reclamações trabalhistas. Outra fonte humana de inteligência que a gente utiliza bastante nas agências de inteligência privada são os porteiros de edifício. Os porteiros de edifício, pessoalmente ou por telefone, eles costumam dar informações sim. A gente telefona para os porteiros dos edifícios e pergunta: a gente gostaria, por gentileza, de enviar uma carta, uma notificação para a pessoa. Ela ainda mora no apartamento número tal? O porteiro geralmente diz que não pode dar essa informação. A gente liga outra hora, conversa com outro porteiro. Mas muitas vezes os porteiros não têm problema nenhum em dar a informação. Quando você se identifica, esclarece quais as razões pelas quais você está telefonando. Você diz que você precisa localizar a pessoa para realizar um relatório de devida diligência para um banco, para uma instituição financeira. O porteiro vai dizer se a pessoa vive ou não lá. Se ela disser que ele vive, que aquela pessoa que você está buscando informações vive lá ou não vive mais lá, você completa com uma outra pergunta. Sabe dizer se o imóvel é de propriedade dessa pessoa ou é alugado? Geralmente os porteiros eles têm essa informação e eles comunicam. Então isso aí não vai servir de prova em um processo judicial, por exemplo, em um litígio, se for o caso de uma atividade de inteligência para suporte a litígios. Mas você vai ter uma informação para poder buscar outras fontes de inteligência, como, por exemplo, uma certidão acerca daquele imóvel para saber se aquele imóvel está em nome de outra pessoa. Se o porteiro diz que aquele imóvel é de propriedade de A, mas você retira uma certidão e está em nome de B, muito provavelmente o B é um laranja de A. Um laranja voluntário ou involuntário. Pode ser, por exemplo, a pessoa que vendeu o imóvel e o comprador não transferiu ainda o imóvel para o seu nome. São muitas circunstâncias. Então, pessoal, sobre investigações de fraudes corporativas, são essas duas técnicas de inteligência. A inteligência de fontes abertas e a inteligência de fontes humanas são as principais técnicas para a gente acessar dados acerca do devedor. A Montax desenvolveu um framework que a gente chama Rastreia Bens. Nada mais é do que uma lista de links, uma lista curta, tá, pessoal? Ela não vai esgotar, é uma lista muito curta para você fazer devida diligência, compliance e para identificar pessoas e até bens de pessoas. É só procurar na internet Montax Rastreia Bens. Isso aí vai ajudar você a realizar investigações de fraudes corporativas, pelo menos iniciá-las, caso você, empresário, não queira contratar uma empresa de inteligência privada. Gostou do vídeo, pessoal? Eu peço que, por gentileza, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal para ter mais informações, mais notícias a respeito de informações como inteligência financeira e investigações corporativas. Para quem ficou até o final, muito obrigado. Um grande abraço. Tchau.